sei nem como explicar, assim, o que representa mais ou menos o Robert Lai aqui para a igreja brasileira nessa questão toda de células, de discipulado. Pensa no Bill Gates, que começou o Windows e aí espalhou o sistema operacional para todo mundo, né? E depois dele vieram vários outros, mas por causa de um cara que começou tudo isso, né? E a gente vai ouvir um pouquinho da história dele, como é que foi os primórdios aí desse trabalho em células. E grandes líderes hoje, igrejas hoje que desenvolveram muitos materiais com esse assunto, partiu aqui, fruto do trabalho, fruto aqui do pastor Robert Lai, né? Que também é muito conhecido como Roberto Lai. E do meu lado esquerdo, gente, eu estou com nada mais, nada menos do que o terceiro pastor mais importante da PIB, tá? Ele é o terceiro pastor mais importante da PIB. Tem que explicar o contexto. Agora deixa eu explicar a piada. É que ontem nós tivemos uma reunião a portas fechadas aqui com o Conselho Ministerial. Todos os pastores, obreiros, ministros aqui, com o Abe Uber, né, e o Pedro Vux. E aí, antes de começar, a gente fez aqui um momento de causos de glória. Sabe aqueles causos que acontecem nas células da gente? Situações engraçadas, diferentes e tal. O Ministério Infantil compartilhou um causo de glória de uma célula com as crianças, onde uma menininha chegou e falou: tia, o meu pai é o terceiro pastor mais importante da igreja. Ele está só depois do pastor Michel, do pastor Pascoal, e é ele. E aí todo mundo adivinha quem é? E aí eu estava do lado da Dona Irã, né? Deve ser a Lívia, a Dona Irã. E não, era a Dona Isabela, filha do pastor Daniel Torres. Então, desde ontem, agora está aqui sacramentado, que é o terceiro pastor mais importante da PIB. Vamos fazer uma edição dessa parte para não ficar na... Não, Nilson, Paulo Davi, esses caras aí, já passou. Gente, vamos lá então entrar nesse assunto tão importante, tão relevante, que é o discipulado dentro de célula, né? Mas queria aproveitar e antes aquecendo os motores aqui, quem que já tem bastante tempo de igreja, assim, já mais de 10, 15 anos, 20 anos de igreja? Ok. Talvez para vocês, não sei vocês, né? Mas às vezes a gente fica com aquela bagagem de, não, discipulado é só aquele tempo na vida da pessoa até o batismo. Pum, acabou. Tanto que tinha classe de discipulado, né? Turma de discipulado e tal, para o batismo. Pum, e acabou. Dani, ajuda a entender e conceituar o que representa, ok, o discipulado até esse momento do batismo, mas, peraí, discipulado é muito mais, continua, vai à frente, né? Como é que diferencia? É a mesma coisa? Tem um tempo, tem uma fase? Conta pra gente. Perfeito, Albert. Isso é algo que a gente vem procurando trabalhar com a igreja, essa visão, esse conceito, ampliar de uma visão do discipulado, que no meio batista, ele realmente, esse termo, ele liga a gente diretamente ao batismo, à preparação do batismo, né? Mas o termo em si, ele é um termo que tanto biblicamente como Jesus usou, e a proposta do que é a proposta de Jesus, né, de discípulos, de fazer discípulos, né? Olha a frase de Mateus 28, 19 a 20. Vão por todo o mundo e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ensinado. Eu não consigo ensinar uma pessoa a obedecer em 3 meses tudo que Jesus ensinou. Eu preciso de uma caminhada de vida. Eu estou aprendendo isso. Eu preciso andar em discipulado, né? Então, ele é um conceito amplo e ele é um conceito que ele tem que perpassar, ele tem que nos acompanhar em toda a nossa jornada espiritual. Vão ser diferentes as ênfases, vai ser diferente a intensidade. Com um novo convertido, você vai ter ali uma dinâmica semanal de cuidado, uma proposta, muitas vezes, de um material que vai te ajudar a explicar a fé de uma forma organizada, né, sistematicamente. Mas o líder, ele precisa ser discipulado. O pastor, ele precisa ser discipulado. A pessoa que acabou de se batizar, ela precisa continuar sendo discipulado. E é por isso que a nossa igreja entende que essa proposta mais ampla de discipulado, Albert, a melhor estratégia, a melhor estrutura para que a gente viva esse discipulado de uma forma perene e contínua são as células. É esse ambiente da célula onde nós continuamente vivemos nesse discipulado, nessa continuidade da maturidade espiritual.
Tá? Legal, hein? Então a gente começa já a entender melhor esses conceitos, que não é só como a gente que é mais antigo entendia, né? Muitos antigos aqui, né, experientes, viviam também os grupos familiares, né, que eram encontros das famílias no meio da semana para estudar a Bíblia, conversar, mas ficava só naquele grupo. Não tinha uma visão de multiplicar, não tinha uma visão de, né, se espalhar. E olha, a gente vai puxar aqui alguns assuntos nesse bate-papo, mas você também pode participar, tá? A gente vai colocar um QR Code aqui na tela. Aí no seu celular você aponta ali para cair num link e mandar a sua pergunta, mandar a sua curiosidade, mandar a sua dúvida para a gente perguntar aqui para o pastor Daniel, para o pastor Robert. Fica à vontade, então vai ficar na tela ali para você, né, registrar. E aí já vamos então entrar nesse assunto aqui das células, preparando para o discipulado, né, pastor Robert? No nosso caso, como eu mencionei, né, eu lembro muito do grupo familiar, que ficávamos lá só naquele grupo e tinha um visitante ou outro, mas não havia esse propósito de se espalhar, de crescer, de multiplicar. Acabava sendo ali um grupo de comunhão, né? Quando que o senhor começou a pensar nessa visão de células, como é hoje que a gente entende, né? O que que te levou, o que que te provocou a produzir os materiais, a conhecer, a pesquisar e difundir essa visão de células que a gente conhece? Então, Albert, eu fui estudar nos Estados Unidos, na Califórnia, fazer meu mestrado lá e congreguei numa igreja batista, a Crescent Southern Baptist Church, uma igreja da Convenção Batista do Sul. E era um pessoal que tinha vindo do sul dos Estados Unidos para a Califórnia, porque a Califórnia era um lugar assim, né, muito ouro e o estado das oportunidades. E essa igreja era composta praticamente de sulistas dos Estados Unidos. Gente muito gostosa, agradável de conviver, nos aceitaram como família, eu, minha esposa e os 3 filhos. E o pastor John Jackson, ele era do Texas, então ele foi de férias, passar as férias dele lá no Texas com a família dele, e conheceu lá o Dr. Ralph Neighbor, que é assim, hoje eu creio que o pai, o mentor moderno das células, né, que escreveu, sistematizou, estudou, passou um ano com o Dr. Cho na Coreia para ver todo o movimento, as células. O Dr. Ralph Neighbor, muito capacitado, fazia parte da equipe do Billy Graham. O Dr. Ralph Neighbor era o ghostwriter, como é que a gente fala isso em português? O escritor fantasma? Eu escrevia, né? Organizava os escritos do Billy Graham. Então, o Billy Graham passava um bilhete para ele com 3, 4 pontos assim principais e falava: desenvolve um artigo para mim. E ele escrevia o artigo, então, e o Billy Graham publicava e assinava, porque, na verdade, a iniciativa foi do Billy Graham. Um homem muito, assim, estudou junto com aqueles missionários, o Jim Elliot, lá, aqueles missionários, 5 missionários que acabaram sendo mortos pelos índios Aucas no Equador, não é? Aquilo mudou a vida dele. E ele sempre estava descontente com o sistema de pastorado, o sistema de evangelismo, de massas, ganhar muita gente. Quem vai cuidar desse pessoal? Não é? É a mesma coisa que você colocar um monte de bebês, né? Pegar uma maternidade aí, pegar todos os bebês e deixar eles sozinhos na maternidade, colocar 5 pacotes de fraldas do lado deles, 10 mamadeiras e abandonar. Quem que vai... Eles vão morrer, porque ninguém vai trocar fralda, ninguém vai dar de mamar, ninguém... Então, na verdade, a célula é o lugar onde os novos são cuidados, onde são gerados novos bebês. A célula tem várias funções, mas no caso da multiplicação, os novos convertidos precisam ser discipulados. E aí ele voltou de lá, assim, e o Dr. Ralph Neighbor escreveu um material de treinamento com videocassetes. Isso foi em 80, 81. Um curso de 12 semanas com videocassetes
E o pastor nosso lá da Califórnia, de Los Angeles, trouxe esse curso. Falou, eu vou passar isso na minha igreja. E convidou eu e a Alzira, minha esposa, para fazer parte de 8 casais. E aquilo impactou minha vida. Eu fui pastor há 15 anos já. E sempre tive também descontente de como cuidar da igreja com qualidade. O pastor sozinho não consegue cuidar de todo mundo, não é? Aí fica sempre aquela coisa, o pastor não me visitou ainda, o pastor não me visita, o pastor não... Aí a pessoa fica doente no hospital, e se você não vai logo lá, depois, talvez ela já recebeu alta, já aconteceu comigo, ir lá para visitar, já recebeu alta. Aí eu ia na casa, pois é, pastor, só não passou lá no hospital para me visitar, não é? Então, é aquela cobrança sempre, não é? E então, quando nós voltamos para o Brasil, eu comecei o culto em português na igreja alemã, no Boqueirão, aqui, entre os menonitas, né? Só tinha culto em alemão. Eu falei, aí alguns casais vieram falar comigo, precisamos de um culto em português, porque tem muita gente que casou com pessoas que não falam alemão, que precisam do culto, e esse pessoal está marginalizado. Começamos o culto em português à noite, domingo à noite, a igreja estava fechada, e já comecei com grupos pequenos, na época. Não tinha material, não tinha treinamento de líder, não tinha nada, né? Mas, olha, me bati, fiz muito erro, queimei muito líder, né? Aquela tentativa e erro, né? Mas já com reunindo o pessoal da liderança, começamos grupos pequenos, não chamamos célula na época. Aí veio um pastor batista pregar na Jubepar aqui, Juventude Batista Paranaense, num congresso. E o pastor Pascoal, a gente era amigo já desde 30, já hoje quase 40 anos, falou, Roberto, você vem traduzir? Ele falou, sem problema. Conversando com esse pastor de jovens, ele me perguntou, o que você faz? Eu falei, eu estou implantando aqui um negócio que eu fiz um estudo com o Dr. Ralph Neighbor, mas só tenho 12 semanas de preparo. O Ralph é meu amigo, dá aula comigo lá, acho que Colômbia, no seminário de Colômbia. Mas ele agora está em Singapura ajudando um pastor a implementar células, fazer a transição. Aí eu falei, caramba, você tem o endereço dele? Será que... Tem o fax dele, aquele tempo era o fax, né? Pastor, vamos só fazer uma contextualização. Fita VHS é uma caixinha preta com uma cinta preta que sai som e vídeo num equipamento antigo. Você tem que rebobinar, sabe, mais ou menos isso, né? Era um negócio... E fax primeiro começou com 2 cabeças, depois 4 cabeças, depois 6 cabeças, que era um negócio assim. E o fax... E o fax é uma... Pensa numa impressora que você digita os números como se fosse um telefone que sai o texto do outro lado no papel, lá dessa outra impressora antiga. Eu mandei um fax, então, para o Ralph, e 15 minutos, meu fax começa a soltar a folha, a mensagem de resposta dele já. E aí eu recebo um telefonema do Instituto Haggai, olha, a gente escolheu você para mandar para Singapura para fazer o Haggai, é um treinamento para líderes de países não desenvolvidos, uma coisa assim, da América Latina. Eu falei, é muita jesuicidência. Mandei um fax de novo, o Ralph falou, venha para cá, assim que terminar os teus estudos, você fica aqui e tal. Foi a primeira vez que eu vi uma igreja em células funcionando, com materiais. Eu tinha aquele tempo com a Varig, ainda tinha um cartão diamante, tinha direito a mais bagagem. Eu trouxe 40 quilos de livros na minha bagagem de mão, 2 mochilas cheias. E comecei a estudar aquilo, traduzir. Fiquei 6 semanas lá com ele. E aquilo mudou minha vida, né? Os meus primeiros 15 anos de ministério e depois os outros 45 anos de ministério, né? E falei, puxa, a gente precisa... Mostrei para o Pascoal aqui, quando eu vim, o pastor Roberto Silvado também tinha acabado de chegar na igreja do Bacaxiri.
E nós três olhando, e o pastor Pascoal falou, vamos começar, vamos fazer alguma coisa, não é? E nisso recebi o material dos 4 módulos de treinamento para como implementar células numa igreja de programas. Aí fiz o primeiro módulo aqui, traduzimos, o Ralph veio para o Brasil, fez o primeiro módulo aqui em Curitiba, no Boqueirão, 300 pastores do Brasil inteiro. A gente não fez propaganda, não tinha internet, não tinha nada na época. É de Deus. E assim começou. Não é? E os meus primeiros 15 anos foram assim, de pastoreio, de muita luta. O pastor que prega 2 sermões por semana, que não é difícil, ele prega 100 sermões, em média, por ano. Em 10 anos, ele pregou 1.000 sermões. Eu já tinha pregado 1.500 sermões, pelo menos. E que mudança que aconteceu? O sermão, ele informa, mas não transforma. Discipulado transforma. Não é? E ensino informa, mas discipulado transforma. Então, assim começou. E hoje nós já treinamos uma média de 25 a 28 mil pastores e líderes aqui no Brasil, na Argentina. No fim de semana que vem, estou indo para a Argentina com a Convenção Batista Ucraniana da Argentina. Já dei os 4 módulos lá, agora estou fazendo uma espécie de um reforço com as igrejas e missões Oberá. E no Brasil, a gente ainda estou viajando, a pandemia parou tudo, mas hoje está assim, bem recomeçando e estamos nessa jornada. Legal. Desculpa de ficar estendido demais. Acho ótimo, até para contextualizar, né? Você mencionou Yongpo Cho, né? Uma das maiores igrejas do mundo, está lá na Coreia. Nessa época devia ter o quê? Já os seus milhões de membros? Uma estrutura também similar? Tinha uns... Não, milhões não, mas... Por aí. 900 milhões. Uau, e ele mencionou Varig. Varig era uma empresa aérea também, que já não existe mais, tá? Só para vocês saberem, né? Pastor Dani, o pastor Robert falou aqui, puxa, tentamos erro e tal, e queimamos líderes, e aí trazendo para o discipulado. Às vezes passa na nossa cabeça, né? Puxa, será que aquele irmão pode ser um bom discipulador? Tem que ser um irmão? Tem que ser alguém com dom, talento para isso? Todos nós temos que ser discipuladores? Como é que você enxerga a visão desse papel ou não, de queimar ou não alguém com uma função tão importante, se isso não? Todo mundo tem que saber, tem que fazer, não importa como, talvez uns vão fazer melhor, outros vão fazer mais ou menos. Como é que é a sua visão para o papel do discipulado? Legal, Albert. Eu acredito, tá, que o discipulado é uma essência que a gente deve ensinar todo cristão a ativamente viver isso na sua vida cristã, tá? Eu tenho um acróstico que eu gosto muito, eu acho ele muito simples, e seria os primeiros passos para você ajudar alguém a discipular outro, né? Eu chamo aqui na igreja de bom, o momento bom, né? Bíblia, oração e missão. Quando a gente atrela o discipulado a explicar doutrina e a esse acompanhamento sistemático, a pessoa precisa de uma caminhada um pouco mais de experiência para ela poder explicar, né, conceitos teológicos, tá? E é importante que a pessoa seja madura na fé, tenha maturidade espiritual de como passar esses valores e ensinamentos. Mas eu acredito que mesmo a pessoa que está naqueles primeiros passos da fé, quando ela está vivendo uma experiência com Jesus, quando ela está vivendo uma experiência transformadora de Deus, ela pode começar a dar os primeiros passos, tanto naquilo que ela já está aprendendo, quanto, principalmente, naquilo que é o cerne do discipulado. Se eu estou lendo a Bíblia, por que eu não posso ajudar um irmão a ler a Bíblia também? Se eu estou aprendendo e crescendo na minha vida de oração, por que eu não posso ajudar alguém a crescer na sua vida de oração? Se eu estou me engajando na missão de Jesus, por que eu não posso ajudar alguém a se engajar na missão de Jesus? Então, eu acredito que no contexto da célula, todos precisam estar envolvidos no discipulado, o discipulado uns aos outros, tá? E principalmente nessas essências do discipulado. Por isso que eu acho fantástico a proposta da célula, como essa estrutura onde o discipulado vai acontecer. Ali a gente está orando uns pelos outros, a gente está pegando aquilo que a gente ouviu no domingo e aplicando na nossa vida. Então, quando eu tenho essa intencionalidade do discipulado na célula, eu estou vivendo esse discipulado. A gente pode chamar ele mais informal ou algo básico, simples,
né? Mas eu acho ele a essência do discipulado. Eu acredito que todo cristão deve viver essa essência do discipulado, tá? E com a experiência, com a caminhada, com a maturidade espiritual, o líder de célula, né? Discipuladores que a gente vai preparando, a gente está ouvindo muito do Abe Uber, e nesse fim de semana a gente teve também os tempos com ele, e ele fala muito de você preparar o discipulador para que ele tenha uma maturidade emocional também, para você não confiar essa responsabilidade dele como discipulador por uma pessoa que ainda tem coisas para... A gente sempre tem coisas para trabalhar, mas pessoas que talvez têm questões emocionais que ela precisa trabalhar, que ela precisa tratar, né? Cuidar para que essa figura do discipulador não desvirtue, né, o propósito do discipulado, ou a pessoa ela gere dependências emocionais nesse discipulado. E esse é o cuidado que eu acredito que nós precisamos ter na preparação de um discipulador. Tá? Eu acho que é um processo, é uma curva de aprendizagem. Mas eu não gosto de deixar o discipulador como uma elite espiritual. Eu gosto dessa curva de crescimento que a gente vai aprendendo junto, num contexto simples como a vida da célula. Tá? Legal. Pastor Robert, isso que o Dani trouxe, né? Do discipulado como uma condição ali de maturidade espiritual, maturidade emocional. O senhor falou dos acertos e erros, né? O que o senhor enxerga com toda a sua bagagem, então, de melhores práticas quanto à questão do discipulado, né? Desde o momento certo, então, que a pessoa vai estar pronta para discipular, como começar um discipulado, que às vezes é uma dificuldade nossa, né? De que jeito que eu começo? O que o senhor traz de bagagem de, puxa, isso aqui a gente já tentou e já deu errado. Ah, isso daqui, ó, nas estatísticas gerais é o que tem mais funcionado, né? E como saber essa régua, essa situação? O cara está pronto, ele vai fazer uma prova, ele vai ter que fazer uma água transformar em vinho, o que ele tem que fazer para poder entender que ele está pronto para discipular? Então, numa igreja que está em transição de uma igreja de programas e eventos para uma igreja em células ou com células, tem que haver, o discipulado tem que ser um preparo mais assim profundo, porque o pessoal nunca foi discipulado, né? Na igreja de programas normalmente não há discipulado, e nunca discipulou também. Então, tem que haver uma espécie de um treinamento muito assim, eu diria, como o pastor Abe falou, bem detalhado, para trabalhar nas diferentes áreas da vida, no intelecto, nas emoções, não é? na vida emocional da pessoa. Tem que ver também a questão da vida relacional com a família, com o dinheiro, né? Porque a pessoa que vive gastando mais do que recebe, vai ser um péssimo discipulador também. Então, tem que ajudar em todas as áreas, praticamente. Na igreja, em células, quando alguém se converte dentro de uma célula, posso fazer uma representaçãozinha rápida aqui? Eu preciso de 4 pessoas aqui na frente. Rapidinho, vamos lá, 4 voluntários corajosos aqui. Homem, aqui em mulher, cima, pastor, ou lá tanto embaixo? faz. Vem aqui em cima, porque senão eu tenho que descer. Aqui em cima, vem aqui então. Obrigado, gente. Que bom aí pela disponibilidade. Rapidinho. Mais um. Isso aí. Venham para cá, assim, ó. Então, esses 3 aqui são da célula. Ele aqui é um amigo desse... Fica atrás dele. Não, você aqui e ele atrás de você. Você fica aqui e você atrás dele. Isso, assim. Vamos dizer que cada um tem um relacionamento fora da célula. Amigo do trabalho, vizinho, no sentido de evangelizar, no sentido de ganhar as pessoas para Jesus, não é? Ele trabalha com ele e já convidou ele para ir para a casa dele. No aniversário dele, a célula fez uma festinha de aniversário, ele convidou um amigo dele do trabalho. O problema de crente velho, sabe qual é? Quando faz aniversário, quem que ele convida para as festinhas de aniversário? Outro crente velho.
Não é? E qual é o potencial evangelístico? 0. Mas aqui não, aqui essa célula está na área do evangelismo, está bem acordada. Então ele ganha, você vira para ele agora, ganhou ele para Jesus e traz ele para a célula. Quem que vai discipular ele? Vamos dizer que ele é o líder da nossa célula. É o líder que vai discipular ele? Não, é quem ganhou, é o pai espiritual que cuida do filho espiritual. Qual é o papel do líder? Cuidar para que ele não abandone o filho. Não é verdade? O líder precisa ter essa perspicácia. Por quê? Porque o líder, digamos, ganhou ele para Jesus, vamos hipoteticamente agora, e o líder está acompanhando ele ainda, discipulando ele. E o que ele aprendeu com o discipulador dele, vai passar para ele, que vai ganhar outro para Jesus, outro vizinho dele, que é invisível aqui atrás, outro amigo, e vai fazer o que com ele? Tudo aquilo que ele aprendeu com ele, vai fazer com o filho dele. Então, o discipulado se torna algo natural, algo, não é? Acaba o discipulado quando? Nunca acaba. Ele diminui esses relacionamentos aqui de pai, filho e neto dele, não é? E depois ele ganha outro, é bisneto dele. Vocês estão entendendo? Essa rede que forma, ela sempre vai continuar, de certa forma, não é? Existindo. E dentro da célula, na continuidade, normalmente a gente sugere duplas ou trios. Eu gosto mais de trios, de acompanhamento, de discipulado, de troca de experiências, não é? Então, sempre vai haver alguém acompanhando alguém. Precisa haver. Ninguém pode ficar sozinho. Não é? Por isso que tem tantos uns aos outros. Não é um aos outros. É uns. Não é? E os outros aos uns também. Tá? O uns aos outros é esse relacionamento que precisa ser orgânico. Ele é muito mais orgânico do que institucional. Quando não existe células numa igreja, aí tem que haver relacionamentos que são, como é que se diz, relacionamentos que são formados ou não é improvisados, mas artificiais. Não quer dizer que vai ser um relacionamento artificial, mas vai mais difícil de formar duplas. Não é tão natural, não é? Então, igrejas que têm células e dentro das células, o discipulado é algo, não é? Porque a ordem de Jesus, já foi dito em Mateus 28, foi fazer discípulos. O verbo no grego está no imperativo, não tem alternativa, é fazer discípulos. Eu não tenho escolha. Quando o rei manda, o súdito diz sim, senhor, mas não tem outro jeito. Como fazer discípulos? De 3 maneiras. São 3 gerúndios que explicam como fazer células, que é o particípio, que é o imperativo. Indo, à medida que você vai, ensinando, não é? Batizando, aliás, e ensinando a obedecer. 3 maneiras de fazer discípulos. Indo, a maneira que você vive no teu dia a dia, relacionamento, não é, de colega de trabalho, de vizinho, etc. À medida que você vai, que você vive, você faz discípulos, não é? Batizando e ensinando. Ensinando o quê? Eu não gosto do termo guardar, porque você pode pôr numa gaveta e guardar alguma coisa numa gaveta, né? Obedecer é o termo no grego. Obedecer. Ensinando-os, tanto é que as traduções mais modernas, como a linguagem de hoje e outras, já usam obedecer. Então, Jesus ensinou 12 homens durante 3 anos ao quê? A obedecer aos novos valores do reino que ele trouxe para esse mundo. Acabou o Velho Testamento, parou aqui. Daqui para frente é o Novo Testamento, ou seja, aqui a lei de Moisés, ela teve até a vinda de Jesus,
foi o veículo. Agora, daqui para frente, é a salvação pela graça mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. Mudou totalmente. E para mudar a cabeça de 12 judeus cabeça dura, não foi fácil para Jesus, foi? Então, os 12 discípulos deram muito trabalho para Jesus, não é? E mesmo assim ele dormia com eles, comia com eles, vivia com eles, não é? Por quê? Porque eles tinham que mudar totalmente os paradigmas dele. Assim, quando alguém vem do mundo, se converte, precisa mudar os seus valores também. É o discipulador que vai ajudar o discípulo a mudar os valores. Num relacionamento orgânico, num relacionamento... E o líder da célula, antigamente a gente pensava que o líder da célula tinha que discipular todo mundo. Não, está errado. O líder da célula vai discipular aquele que ele ganha para Jesus, porque ele, uma vez que se tornou líder, ele não para de evangelizar. Ele também vai ter pessoas que ele vai levar para Jesus, e ele vai discipular aqueles. Mas ele vai cuidar para que todos os novos convertidos da sua célula não fiquem abandonados, tenham um discipulador. E as igrejas em células normalmente é um trilho de discipulado, não é? Um trilho que começa com fundamentos básicos, depois vem aprofundamento na fé cristã, depois vem um fim de semana de vida vitoriosa, que nós temos aqui também, onde trabalha-se o emocional, libertação de fortalezas que o inimigo instalou durante os anos. E então, depois tem o treinamento de discipulado nesse trilho. Ele vai passar pelo discipulado e vai aprender como discipular ele também, não é? E assim, todos os novos convertidos passam por esse trilho e aprendem como discipular. Como? Discipulando. Treinamento e prática. Treinamento e prática. Treinamento. Antigamente, quando não tinha célula, a gente tinha escola dominical, onde a gente aprendia sobre a Bíblia, não é? Mas ia para casa e não tinha... O sermão a gente ouvia no domingo, ia para casa, voltava no domingo que vem. Terça, quarta-feira, já não sabia mais o que o pastor pregou. Eu não fazia mais essa bobagem de perguntar para os membros. Você lembra do que o sermão de domingo? Pouca gente lembrava, não é? Na célula, ele coloca em prática aquilo que ele ouviu. Ele aprendeu no trilho de treinamento discipulado, ele sabe como discipular. Então, é toda fecha um círculo, não é? E acho que é isso que Jesus tinha em mente. Por isso que hoje se chama o movimento de células de a segunda reforma. A primeira reforma do século XVI, com Lutero, Calvino, Zwinglio e os anabatistas, que são os nossos antepassados, não é? Eles mudaram, trouxeram de volta a Bíblia, não é? Sola Scriptura, sola Gratia e sola Fidia, não é? As três solas, não é sola de sapato, não, é somente no latim, não é? Mas ficou com o odre velho. O vinho novo eles trouxeram de volta, mas dentro do odre estrutural da igreja institucional, sem relacionamentos. Todo mundo sentado em fileiras, um olhando para a nuca do outro, para as costas do outro, né? Então você vê uma paisagem, né, assim, um sem pescoço, outro com pescoço comprido, outro com cabelo, outro sem cabelo, e ouvindo um sermão. E a segunda reforma completou, mudou o odre, trouxe de volta o odre novo, que foi instituído por Jesus, a igreja nas casas. Jesus tinha 2 lugares de ministério só, as casas e a rua. Da rua ele ia para as casas, das casas voltava para a rua, encontrava as pessoas, não é? E sempre nas casas tinha comida. Deixa eu terminar com isso, posso, Alberto? Sempre é bom, né? Sempre tinha comida, não é? E quando ele não era convidado, ele se convidava. Zaqueu, desce logo daí, porque eu vou na tua casa, porque eu sei que vai ter comida lá. E nós vamos conversar enquanto a gente come.
Por isso que eu digo também que a mesa, nossas casas, é a melhor ferramenta evangelística que existe. Não existe ferramenta evangelística melhor. Não é? Quando Jesus chamou Mateus da coleta de impostos, logo diz lá em Mateus capítulo 9 que ele levou ele para comer na casa dele. A linguagem de hoje já usa o termo jantar, não é? Levou ele para jantar, junto com outros pecadores. E esse era o objetivo de Jesus. E os fariseus ali ficaram horrorizados. Ele se diz filho de Deus e come com pecadores. Aí Jesus fala: turma, vocês não entenderam nada. Quem precisa de médico é o doente. Vocês não têm doença nenhuma, vocês não são pecadores, vocês não precisam de mim. Mas esse e os amigos dele precisam. Então, ao redor de uma mesa não tem lugar melhor. Onde é que os empresários fecham os maiores negócios? Nos restaurantes, né? Diz um neurologista que você usa a metade direita do cérebro, ela não é ela não é reativa, ela não é analítica, ela é muito mais aberta. Então, quando você está comendo, você está usando o lado direito, onde que você ouve, onde você participa e compartilha. E os empresários sabem disso. Eles não vão no escritório de um empresário vender um produto, porque lá ele fica olhando no relógio, ele não tem mais tempo. Termina logo a tua exposição da venda do teu material, porque eu já estou atrasado. Comendo, não. Comendo é bem... Então, a gente tem que reaprender com Jesus. Eu estou há mais ou menos 35 anos reaprendendo com Jesus. Deixando o Velho Testamento um pouco de lado, bastante, na verdade. Agora, nos últimos 5 anos, estou lendo os 4 evangelhos. Estou em Lucas agora de novo. Chego em João, começo em Mateus de novo, para reaprender com Jesus. Fazer perguntas para Jesus. Senhor, como é que o Senhor treinou os seus líderes? Qual foi o seminário que o Senhor mandou eles? Como é que o Senhor começou esse movimento? Alguma instituição teve um nome? Não. Não é? Ele iniciou um movimento que se tornou público no Pentecostes. Lá a igreja se tornou pública. Pedro pregou o primeiro sermão, 3.000 pessoas, não é? Para onde eles foram? Para o templo? Não, foram para as casas. E você vê em Atos 2 que eles, nas casas, partiam pão, oravam, Santa Ceia com a refeição ágape, e eram estimados por todos, e todos os dias o Senhor acrescentava a eles aqueles que iam sendo salvos. Era uma igreja diária, não dominical. Não era uma instituição, era um movimento orgânico, tendo relacionamentos como base. E a célula é algo relacional. Uma salva de palmas para os meus atores. Isso aí. Muito bom, que história, gente, que aula. E, ó, pastor, Jesus estava te chamando aí, mas é melhor não atender, não, tá? Por favor, não vai atender Jesus agora, não, que a gente quer mais tempo contigo aqui, viu? Jesus estava ligando para ele aqui. Só podia ser, né? Tá te chamando, não atende. Ó, já fomos respondendo algumas perguntas já aqui no nosso bate-papo, tá? Podemos delegar para o liderado que tem mais tempo de conversão para fazer o Vida na Vida com outro liderado, né? A gente entendeu aqui esse contexto de você sim. Você está convidando, está chamando o teu amigo, né? Às vezes acontece de você ir ali no apelo e já se conectar com alguém e fazer o discipulado com essa pessoa, trazendo para a célula. Dentro da célula, talvez você vai ser designado também por alguém, né? Mas, e aí, o pastor Robert trouxe aqui um pouquinho já do como, que eu acho que é legal a gente entrar mais a fundo, né? Tem gente perguntando se a gente tem treinamento de líderes de célula aqui, de discipulado de célula, que entra no como. E aí, eu vou lá mandar o link da jornada, eu vou pôr o caderno na mão dele, leia tudo isso daqui, me dê as respostas depois, ou vamos marcar um café, ou não, eu tenho que levar no Batel Grill, né, para pagar um churrasco. Como é que a gente faz na prática o discipulado com as pessoas na célula? Perfeito, Albert. Só explicando, né, e deixando também convite para todos os irmãos, nós temos sim um treinamento de discipuladores, né? Inclusive ele vai acontecer agora em setembro, e ali a gente consegue dedicar 3 horas em cima de
explicar, a gente parte do processo, parte do tempo a gente explica, ajudando a pessoa a entender esse conceito, o valor, como viver, porque é mais uma postura de vida do que uma técnica. A gente não é um método, a gente não quer te ensinar a estudar um livro, a gente quer ajudar você a viver a vida cristã com essa postura de um discípulo que faz discípulos. É relacional, né? É relacional, é uma chavinha que tem que mudar, né? De como que a gente vive a vida cristã. E a gente vai investir boa parte do treinamento também te ensinando a como você viver isso na célula. Como que você organiza isso na célula, né? Uma das coisas, bem prático, né? Eu vou tentar ser prático aqui, nesse contexto que a gente está falando, e células que vão crescendo, uma coisa que pode te ajudar a reorganizar a sua célula de uma forma que fique mais leve para você e que você consiga um discipulado mais próximo na célula, é você, à medida que a célula vai crescendo, você organizar a célula em microgrupos, né? Você se aproxima dos líderes que você está treinando. Então, ali, você vai identificar 3, 4 líderes que você está treinando. Então, você se dispõe a, intencionalmente, acompanhar eles mais de perto, tá? Isso vai depender muito da faixa etária da tua célula, da tua realidade de vida. Isso pode ser no momento antes da célula, pode ser no momento depois da célula, pode ser num encontro online, pode ser num um bate-papo uma vez por mês, num café, num dia do fim de semana. Mas você é intencional, você tem um dia, você tem um horário, você quer se reunir com essas pessoas, tá? E uma forma até de você treiná-los para a responsabilidade da célula e poder dividir a responsabilidade do grupo você pede para esses 3, 4 que você está treinando, a eles te ajudarem a cuidar de outros 3, 4 na vida em célula. Então, o grupo que era um grupo de 15, 12, 15, 20, se você consegue organizar essa estrutura no processo de multiplicação, você facilita para todo mundo, porque você vai focar em 3, 4, e você vai ajudar esses 3, 4 a focar em outros 3, 4. Né? E aí, isso já mostra até uma embrião da multiplicação. E como é que eu faço isso no encontro? A gente tem colocado isso nos roteiros da célula, por exemplo. Né? Às vezes é uma pergunta profunda que você vai jogar no grupo, e se você jogar num grupo de 15, ninguém vai falar ou vai ficar naquela conversa superficial. Talvez você pode deixar essa conversa, essa pergunta talvez para o final, ou no começo você fala, gente, agora a gente vai fazer os grupinhos menores aqui para a gente conversar sobre essa... Então, você pode fazer os microgrupos no momento do compartilhar, no momento da reflexão, ou no momento de oração, você junta nesses grupos que já estão se reunindo. Ao invés de fazer aquela roda de 12, 15, orando, ouvindo todo mundo, vamos fazer um microgrupozinho. Né? Vamos terminar um orando pelo outro aqui num grupo de 3, 4. Isso otimiza tempo. Pessoas que às vezes não iam falar numa roda de 15, seu pedido de oração fala quando é 2, 3, 4. Né? E a gente consegue orar com mais qualidade. Isso é uma forma simples, Albert, de como viver o discipulado na célula. Né? Tá, tem uma pergunta boa aqui. Tentei fazer trios de cuidados na célula, mas não foi algo orgânico e acabou não indo para frente. Qual a melhor maneira de fazer essa rede de cuidados dentro da célula? Então, não vai ser uma coisa que você vai conseguir organizar, muitas vezes. Você tem que ter sensibilidade e equilíbrio naquilo que você está vivendo, no momento da célula que você está vivendo. Vou usar um exemplo da minha célula, por exemplo, esse ano, que comecei uma célula em março, mas até agora, a gente passou por momentos de enfermidade, os 2 casais de liderança, a gente não conseguiu estruturar ainda a liderança base da célula. Então, por mais que eu queira, eu percebi que a minha célula ainda não está madura para eu organizar o grupo assim. Eu preciso ainda trabalhar em algumas bases melhores na célula, né, até da cadência da célula, para que a gente possa chegar nesse momento. Então, não é uma coisa que você vai todo ano conseguir fazer em todo momento da célula. Tem que ter essa sensibilidade de em qual momento que a célula está e como que você pode melhor organizar o grupo para viver esse discipulado. Tá? Então, vai ter esse discernimento das estações da célula, vamos dizer assim. Uma célula que está nascendo, talvez você não vai começar de cara conseguindo organizar isso. Você primeiro tem que identificar os líderes, investir mais tempo neles, andar mais perto com esses líderes que você está querendo formar. Depois você vai para um segundo momento de amadurecer essa ideia. Tá? Então, essa pergunta ela depende muito do contexto, do momento que a célula está vivendo. Sim, o que também ocorreu depende muito de como é que você forma também esses trios, né? Dependendo por uma certa afinidade, mas você pode aprofundar mais. Às vezes faz aqueles testinhos online de personalidade, tenta buscar alguns pontos de comum que eles gostam, né? Que tem algum tipo de afinidade, para ver se dá mais liga, né? Senão a gente faz meio que ele no sorteio, no achismo, e aí realmente dá errado, mas
tenta de novo, só que com esse olhar aí de autoconhecimento e tentar casar ali os perfis, quem sabe dê um pouquinho mais certo. E outra né? coisa que, às vezes, o ideal é que você encontre isso na vida em célula, mas acho que o líder de célula, ele tem que se preocupar ou se focar de que todos aqueles que estão ali estão andando de uma forma significativa, tanto que o encontro está sendo significativo no discipulado um no outro, e que você está andando de forma significativa com alguém, que você está aprofundando o relacionamento com alguém, porque o discipulado ele é um processo de confiança. Tá? Eu já tive várias pessoas que tiveram esse papel de discipulador na minha vida. E eu preciso ser intencional em construir esse papel na minha vida. Não é uma... Eu não lembro de alguém que chegou para mim e falou assim, eu posso te discipular? Ou eu posso ser seu discipulador? Normalmente a iniciativa veio de mim, de eu procurar um Robert Lai, de eu procurar uma pessoa de referência e falar assim, você pode me mentorear? Você pode caminhar comigo por um tempo? E ser intencional nisso. E essas figuras, elas vão mudando com o tempo. Às vezes se afasta uma pessoa pela dinâmica da vida. Mas se isso é um valor para você, isso é um valor que eu persigo na minha vida há mais de 15 anos. Eu sempre preciso ter uma figura de alguém que eu estou prestando contas, que está me ajudando a crescer, que está caminhando em discipulado. Então, eu acho que é essa postura que o líder de célula tem que ajudar cada um a ter na sua vida e buscar relacionamentos significativos na jornada de vida que você está. Legal, gente. Lembrando um pouquinho do que o pastor Robert trouxe, né, do crescimento da igreja e da necessidade das células como uma forma de pastoreio de proximidade, porque um só pastor não vai dar conta, né? É uma mesma visão que o pastor Michel nos traz e dá essa autonomia para as células caminharem, pastorearem. Mas e aí você, discipulador, ou discipulando alguém, talvez já enfrentou alguma dificuldade, algum problema. Ou às vezes você está com medo de começar discipulado por causa de algo cabeludo que vai vir pela frente. E aí, às vezes você tem uma certa situação, até onde a gente vai como discipulador, até onde eu tenho... Opa, isso é melhor eu passar para cima, ou passar para o pastor Michel lá, que está muito complicado, né? Ou para o meu supervisor, né? Para o meu líder, até que a autonomia que a gente tem como discipulado para caminhar com alguém em frente a situações, aí, às vezes, difíceis. Não é fácil, a gente às vezes pisa em ovos, não é? Porque você está mexendo com a vida de alguém, e você não pode ter assim, essa intenção de se intrometer, manipular, tentar mudar. Isso não funciona, não é? Eu já vi na minha experiência que isso não funciona. Se for um relacionamento orgânico e um funcionamento natural, dependendo da direção do Espírito Santo, não é? E o pastor Eibe enfatizou isso muito esses dias, não é? Quando o vertical está funcionando bem, o horizontal também vai funcionar melhor. Então, esse relacionamento, eu como discipulador, eu não preciso ter medo de que eu vou enfrentar uma situação em que eu não vou saber resolver ou não conheço. E às vezes acontece isso, que tem coisas que você precisa, por exemplo, eu não sou um especialista em relacionamento matrimonial. E esse casal que eu estou discipulando, esse homem que eu estou discipulando, não é sempre homem com homem, mulher com mulher, viu, gente? Você sabe por quê, não é? Porque o hormônio não é convertido, não é? A gente tem que cuidar nesse sentido, não é? Então, eu tenho na minha célula ou fora da minha célula alguém que é especialista nessa área ou que é bom nessa área. Eu trago ele para dentro do meu discipulado, não é? O que você pode nos ajudar nessa área? Você pode caminhar com esse casal, ou eu junto com você, caminharmos com esse casal nessa área financeira. Eu não sou economista, não sou administrador, então a pessoa está com a vida financeira totalmente bagunçada, mas eu tenho alguém na minha célula, ou que eu conheço na igreja, que é uma pessoa boa nessa área. Você pode sentar conosco aqui, ajudar esse meu irmão aqui,
ver quais são as dívidas, fazer um apontamento aqui, ver o que tem que pagar primeiro, o que tem que pagar segundo, tem dinheiro emprestado a juro alto aqui, tem lugar onde tem juro menor, empresta para pagar aqui, para pagar menos juro. Quer dizer, toda essa articulação financeira, se eu não consigo, eu sempre posso, não é? E o Espírito Santo me ajuda a achar alguém que me ajude a ajudar o meu discípulo, a pessoa que eu estou caminhando com ela. Eu quero enfatizar o que o pastor Daniel já disse, a questão dos trios, né, de 2 ou 3 pessoas andarem juntas, os subgrupos ou microgrupos. Muito importante isso, porque às vezes eu não tenho, eu com mais um, só eu como discipulador único, não tenho certas habilidades que um terceiro tem. E às vezes não dá liga entre 2, mas entre 3 dá liga. A gente consegue dar liga. Então, como discipulador, eu não preciso ter medo, não. Deixa o Espírito Santo dirigir, por um lado, não é? E você sempre vai ter alguém que o teu líder, no caso, se você não é líder de célula, se o líder de célula não souber, ele vai chamar o supervisor. Se o supervisor não conseguir, ele chama o coordenador. Se não conseguir, o líder de área, de rede, depois o pastor Michel. Se ele não conseguir, nós vamos para Jesus. Não é? Pastor Roberto, 2 coisas que eu ia mencionar nesse aspecto também, que a gente está aqui entre líderes de célula. Imagino que a grande parte do grupo aqui também sejam pessoas já envolvidas na liderança de célula. E no discipulado, assim como na liderança de célula. Às vezes surge uma conversa na célula, uma coisa na roda que você nem sabe como é que você vai abordar. Às vezes o rumo da conversa vai por um trilho que você... Eu tive tantas experiências tão especiais do discipulado, porque não teve nenhum discipulado, nenhuma das instâncias, em que eu sabia responder todas as perguntas. Eu sempre tive uma pergunta que eu não sabia responder. E aí vem umas experiências com Deus muito legais, porque não foi nenhuma, nem 2 vezes que a pessoa fez uma pergunta que eu não sabia a resposta, e, assim, instantaneamente veio uma resposta para mim que eu falo assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso também. Como é que eu consegui responder e articular isso de uma forma tão especial? Deus fala com você de uma forma tão especial quando você se dispõe na obra dele, e você vai aprendendo junto, né? E outra coisa, que a gente está no contexto de uma igreja, a nossa igreja ela é tão bem equipada, com tantas áreas e ministérios para nos ajudar nessa, isso aí. Porque você tem toda essa estrutura aqui. Se você precisar de aconselhamento matrimonial, você tem aqui ajuda. Se precisar de questões emocionais, você tem a rede de aconselhamento bíblico. Você tem assim, e a igreja montou essa estrutura exatamente para servir células e discipulados, para que a gente possa ter toda essa dinâmica. Então, é muito especial. Você pode sentir essa segurança de que eu vou crescer nisso e vou ter o amparo da igreja, né, comigo. Então, você recebe a resposta porque você é o terceiro pastor mais importante da igreja. Por isso que vem e vai, né? E, lembra da Abasque também, né? Às vezes tem situações complicadas em ação social, sustento e tal. Tem essa estrutura toda aqui maravilhosa também para ajudar, às vezes, você aí, discipulador, o líder de célula, né? Não foi Jesus que disse que quando vocês estiverem perante uma autoridade, não se preocupem o que dizer, não é? Não se preocupe que Deus vai dar as palavras, exatamente isso que você acabou de dizer. Às vezes o Espírito Santo vem e fala, é isso aí, e você fala, e você nem tem ideia de onde veio. Tem ideia, sim, veio de cima, mas... O líder da célula também tem um discipulador que o aconselhe, o ajude, conheça suas demandas, suas necessidades? Vamos aproveitar essa pergunta aqui, Albert, de como a gente vive aqui no nosso contexto. Não sei se essa pergunta veio de alguém do nosso contexto ou não, mas como que a gente vive isso aqui na PIB de Curitiba? A gente tem sido muito intencional nisso. Acabamos de vir de um tempo exclusivo com os supervisores de célula, porque é muito importante esses elos, né, no pastoreio. Então, na nossa estrutura, a pessoa que acompanha o líder de célula é o supervisor de célula, que nós buscamos que essa pessoa acompanhe no máximo de 4 a 5 líderes, né? Para que ele possa ter qualidade nesses relacionamentos. E nós temos o ambiente onde esse discipulado é contínuo. A gente tem um treinamento mensal, onde a gente passa os básicos, né, da liderança em célula, só que o treinamento contínuo acontece naquele espaço que nós chamamos de DL, ou Discipulado de Líderes,
onde o supervisor deve chamar os seus líderes de célula, ou coordenador chamar os seus líderes e supervisores, para que a gente possa ter um tempo tanto de pastoreio, vida na vida, né? Por isso que tem os devocionais que a gente estuda junto, e um tempo de prestação de contas, para que a gente possa ajudar aquele líder a continuar se desenvolvendo nas dinâmicas da célula, aprendendo com novas ideias, tendo esse ambiente onde a gente troca experiências e a oração, o cuidado mútuo. Então, é assim que a gente opera aqui na PIB de Curitiba, nesses ambientes. Então, o líder de célula que talvez aqui, né, pela pergunta, está se sentindo aí meio desamparado, pode mandar uma mensagem para o supervisor, paga um café para mim aí, mano, vamos bater um papo, tô carente. Né? Se não tiver resposta, pode me procurar, que a gente vai ajudar você. O terceiro mais importante, que vai resolver o teu problema. Gente, queria voltar ali um pouquinho do como, né? O pastor falou da questão da mesa. A mesa tem um impacto e é gostoso ver o café aqui cheio de gente conversando na mesa. Mas eu queria pedir um favor de vocês agora, que alguém pudesse se lembrar e todo mundo ficar de pé só um pouquinho para a gente poder ouvir a voz aí de alguns desses comos diferentes, tá? Tipo assim, eu já vivi discipulado no futebol. Chamei meu amigo para o futebol e ali na resenha, antes, no final, no começo, rolava um papo. No café, no almoço. Tem alguém que pode falar aí algum contexto de discipulado diferente que vocês já viveram? Academia, empresa, trabalho. Ótimo, na academia deve ser legal, né? Vamos lá, mais um! Vamos lá! O que é Jesus? O que é Bíblia? Não sei! Termina logo, não aguento! Quem mais? Mais alguém aí? Caminhando, fazendo atividade. Boa, muito bom. Que legal, gente. Pode sentar aí. Era mais para poder dar uma mexida aí, poder ouvir a voz sair dos pulmões e olhar para essa criatividade, né, de momentos e ambientes onde você pode ter, sim, o discipulado acontecendo, né? Então, achei bem... Eu acho que por isso também que a célula ela é um ambiente muito legal, que ela favorece o discipulado, porque são raros os relacionamentos que nós temos essa constância semanal de encontro, né? E se acaba partilhando muito da vida, e essa dinâmica de os ambientes informais para o discipulado acontece, ele favorece muito. Você não fazer só no mesmo ambiente, no mesmo momento, lógico que pela nossa rotina facilita, mas os discipulados mais significativos que eu tive foram, às vezes, num café. Eu lembro uma vez que a gente estava pintando um muro da igreja e fazendo a conversa de discipulado enquanto a gente pintava o muro da igreja. São coisas que você não esquece, né? E você tira um pouquinho daquele ambiente de um ensino formal e traz para o contexto da vida, assim. E isso é muito importante quando você consegue fazer na dinâmica do discipulado, né? Legal. Às vezes você tem assuntos meio espinhosos para tratar com o discipulado, né? Ou com o discipulando, né? A gente está vivendo num contexto de política, de um Brasil politizado, né? Questões ideológicas, às vezes fortes, e a pessoa vem com aquilo agarrado, assim, forte. E aí o discipulador, como é que ele pode tratar, como é que ele pode quebrar, como é que ele pode chegar, furar essas barreiras, essas fortalezas do entendimento que o pastor Pascoal falava muitas vezes, né? Você tem assuntos, às vezes, difíceis de abordar no discipulado. Relacionamento, né? Um cara vai ter uma visão sobre casamento que é diferente do que a gente acredita, né? Como é que a gente, como discipulado, pode ter essa sabedoria? 3 manhas e táticas e hacks aqui para discipulado, né, com situações complicadas. Alguém quer responder? Pastor, eu vou deixar para o senhor mais experiente, né? Esperto. O rabo de foguete fica para eu segurar, né? Pois é, a questão da politização, e hoje é quase impossível você, numa conversa, não fazer um comentário sobre alguma injustiça, alguma coisa que não está acontecendo certo, alguma coisa, e é muito difícil, sabe? É assim, a gente tem que ficar neutro, e ficar neutro hoje, nessa polarização, é muito difícil. Eu creio que a base de tudo, estou aqui pensando agora, né? Não estou falando de experiência, não. É a gente analisar Jesus Cristo de novo. O que é que Jesus fala sobre o justo juiz? Estou lendo Lucas esses dias, e capítulo 14 ou 13, tem lá um texto que eu falei, não é possível, isso aqui é de hoje. Não é? O juiz iníquo, o juiz que
que julga mal, etc. E vem aquela mulher e fala, julga o meu caso, julga o meu caso, julga o meu caso. E ele fala, bom, eu vou dar causa de ganho para ela, ganho de causa, aliás, para ela parar de encher minhas paciências, né? Então, Jesus está falando aqui num contexto de oração, no contexto de pedir, e que nosso Pai é um justo juiz e tal. Então, a gente tem que evitar. Não adianta querer convencer alguém da oposição, digamos, de uma ideia oposta à sua. Não tem como. E também esse não é o objetivo do discipulado, não é? Acho que, voltando para mim, eu estou aprendendo muito, reaprendendo, e aprendendo também muito com Jesus, nessas minhas caminhadas pelos 4 evangelhos, não é? Como é que ele tratava, como é que ele fazia, como é que ele tratava os fariseus, por que ele tratou tão duramente os fariseus, não é? E a gente, no discipulado, eu creio que a gente tem que sempre levar o nosso discípulo, o nosso relacionamento de volta para Jesus. Se a gente incluir Jesus como terceira pessoa no nosso relacionamento, o nosso grupo, a nossa tríade, na nossa microcélula, não é? Sempre colocar Jesus no meio, sempre trazer Jesus para dentro. Estou aprendendo isso ultimamente. Eu não é? Eu era muito guerreiro, muito, inclusive no Apocalipse. Eu tinha minhas ideias. Não vai ser assim, 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 a milenar, etc, etc. Hoje eu não brigo mais. Quando alguém me fala, escuta, como é que você acha que vai ser o fim do mundo? Eu falei, não sei. Eu só sei 3 coisas: que vai acabar, que Jesus vai voltar e que eu vou com ele. Tem uma quarta também. O Palmeiras não vai ter mundial. Não vai ser. Não, o Palmeiras não vai ter mundial. Essa é com certeza. Então eu não brigo mais, você entendeu? E não é o nosso objetivo tentar convencer o outro, furar a bolha do outro, porque hoje as pessoas vivem em bolhas muito bem protegidas, não é? E tentar furar a bolha do outro não vale a pena. Traz Jesus para a conversa, analisa o que Jesus faria nessas... Tem um livro que eu li na minha juventude, isso há 60 anos atrás, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Não é? Trazendo Jesus para dentro do discipulado, eu creio que é a resposta. Joia. Sabe que me veio, gente, um material, não sei se tem em português, do livro do Andy Stanley. Depois você pode procurar lá, Andy Stanley. Ele falou, nós não estamos nisso para ganhar. Um livro no contexto também de eleições americanas, que foi muito parecido com o Brasil, e pandemia. Então, tem que usar máscara, não tem que usar máscara, né? Quem que vai ganhar, quem que não vai ganhar. E as igrejas sofreram muito essas pressões todas. E o resumo disso que o pastor Robert trouxe, né? Cara, a gente não está nessa para ganhar, não é esquerda ou direita, a gente tem que olhar para o alto, tem que olhar para Jesus, né? Eu acho que ajudaria muito assim. E o Craig Groeschel, acho que também tem uns conteúdos no podcast dele que entram nessa seara, assim, né? Que eu sei que é um dos assuntos que às vezes surge no discipulado, difícil de tratar, né? Tem uma pergunta aqui para o pastor Daniel que eu acho que é bem boa, gente. O Dani é o nosso cara aqui dos relatórios, dos dashboards, dos dados aqui, né? Que traz esse papel do contar as ovelhinhas, né? E às vezes no contexto de célula, a célula ela precisa ser um pouquinho mais orgânica e não tão administrativa, né? Não tão ali empresarial, não tão assim só os números e relatórios e tudo mais. Por outro lado, às vezes também temos que cuidar para que não fique só aquele oba-oba, só ali, não, a gente vai na inspiração aqui e tal, e aí não tem lá os relatórios, não tem o cadastro, não tem o contato, né? Como é que então a gente pode orientar as células para serem então mais orgânicas, aquelas que talvez estão muito focadas nos números, e orientar aquelas que talvez, né, estejam ao contrário? Eu acho que é buscar o equilíbrio, né? Assim, vai muito da personalidade do líder. Então, o líder que tem uma personalidade mais metódica, ele vai ter que se esforçar para ir mais para o relacional, né? Vai ter que colocar na agenda dele um café com o líder, porque essa é a mentalidade dele, né? E aquele que é o orgânico, ele entender que a igreja precisa de uma organização também. A gente precisa, né, poder avançar de uma forma organizada, né? Então, assim, eu acredito que
o líder observar a sua personalidade, ou a sua liderança, ou a sua célula, e buscar um equilíbrio nessa área. O equilíbrio sempre é o mais saudável, né? A gente poder ter o relacional, ter o orgânico, mas ter também, a gente precisa conversar sobre assuntos de relatório, evangelismo, tal, não está acontecendo na célula, discipulado, esses grupos estão se formando, você está tentando fazer, né? Como é que está a vida de oração da célula? São coisas que, se a gente não parar para olhar intencionalmente, às vezes passa 6 meses, passa 1 ano, data de multiplicação, né? Quando que a célula está pensando em se multiplicar? Senão vai ficar 3, 4 anos, o grupo se reunindo, ele pode perder facilmente a finalidade, né? Então, eu acho é achar esse equilíbrio, né? E os relatórios, eles são muito importantes, porque o supervisor, quando ele olha os relatórios dos seus líderes, ele vê que passaram-se 4 meses, não tem um visitante na célula, não é? E alguma luzinha vermelha começa a piscar, porque essa célula não vai multiplicar se não tem gente nova chegando, não é? Então, qual é o papel do supervisor? Chegar, o líder falar assim, escuta, como é que eu posso te ajudar? O que nós podemos fazer para vamos organizar aqui um esquema, vamos fazer um projeto, um planejamento aqui, vamos fazer uma noite da pizza, para convidar os amigos, onde todos os membros da célula, o objetivo é convidar os amigos, ou explorar melhor os aniversários. Nós vamos ver os aniversariantes do mês, vamos fazer, talvez na última reunião da célula do mês, festejar os aniversariantes os aniversários daquele mês e trazer o pessoal, colocar bandeirolas, né, fazer bolo, refrigerante. Eu já prefiro usar o altar, não é? Lá onde você põe o sacrifício em cima, vivo, não é? que exala com um cheiro agradável. E aí a gordura pinga em cima das brasas e faz aquele barulhinho. Esse sacrifício é bom. Não é? E levanta o aroma suave, como oferta. Não é? Eu já prefiro isso, mas tudo bem. Tem gente que diz, não, picanha está muito cara, agora barateou um pouco. Deu. Aí, se não dá para fazer picanha, não tem problema, faz pizza, com P também, não é? Se não dá, faz pipoca, com P também. Se não dá, dá um pirulito. Mas faz alguma coisa. Mas, então, o papel do supervisor com o relatório é olhar como é o andamento. Não é? Olha, gente, não tem como, qualquer indústria, qualquer empresa precisa de fazer análise do que está acontecendo. Aí tem gente que fala assim, não, mas a igreja não é empresa. Eu falo, não, ela não é, ela é mais do que uma empresa. A empresa tem como objetivo o lucro financeiro. A igreja tem como objetivo lucro de vidas eternas. E se a empresa precisa se organizar para ganhar dinheiro, gente, quanto mais nós precisamos nos organizar para ganhar pessoas para Jesus. Saquear o inferno perdeu mais um, a gente não canta? Isso. O inferno perdeu mais um. Então, tem que perder muitos, não só mais um, tem que perder. E cada célula tem que saquear o inferno. Se não tiver relatório, como é que está? Não sei. Como é que está a célula? Está boa. O que significa está boa? Quais são os parâmetros para dizer se está bom ou não está? Não é? Então, eu acho que é por aí. O equilíbrio, como você disse, mas tem que haver. Me veio muito a questão também da personalidade. Talvez você tenha uma célula que não está muito bem ajustada nessa parte administrativa. Convida ou discipula um alemão, um japonês. Eles são bons para essas coisas assim, ó. Né? Agora, se você é o alemão, você é o japonês, né? Pede ajuda de um brasileiro aí para deixar mais leve a condução, tá? Fica a dica aí para vocês, né? É isso aí. Discipulado para batismo acontece nas células? Sim, é o melhor contexto, né? É verdade. Quando você tem alguém que pode ajudar a acompanhar alguém no discipulado, nessa preparação para o batismo, no contexto da célula, é o melhor ambiente, tá? Eu costumo incentivar muito as pessoas, principalmente quando a gente tem uma dinâmica, uma estrutura já da igreja organizada, por mais que você não tenha um discipulador que possa fazer o material no 1 a 1 ou num grupo de 2 ou 3,
Você tem a estrutura de classes daqui da igreja. Você pode destacar para um líder seu informação e falar assim, você pode, nas próximas 12 semanas, vir com essa pessoa na classe da igreja? Ou acompanhar ela na classe da igreja, ver se ela está com alguma dúvida, ver se ela está entendendo aquilo que ela tá ouvindo na classe. Você destaca esse cuidado, se você não tem ninguém preparado, mas você pode, até ali, um processo para formar alguém que vai vir, que vai acompanhar essa pessoa. Então, se você não tem na célula, use a estrutura da igreja em paralelo, né? Ou para ajudar você a potencializar o trabalho da célula. Mas, sem dúvida, a célula é o melhor ambiente para a preparação do batismo, para que pessoas possam estar nesse contexto, né? Legal, gente. E aí, o que mais? Estou vendo aqui várias perguntas sobre a questão de outras situações ou problemas em razão de sermos vários líderes de célula aqui, que eu vou ver se eu vou encaixando aqui aos poucos, mas estou tentando trazer muito para o foco do discipulado, tá, gente? Então, se a gente às vezes não abordar os outros assuntos aqui, você pode talvez chegar aqui com o pastor Robert ou com o Daniel, né, para poder tirar a tua dúvida aí, que foge um pouquinho do nosso tema. Mas vamos fazer um parênteses aqui para ajudar o pessoal a tentar navegar, resolver problemas de fofoca, né? De falação, de comentários, de situações que vão contaminando, né, o ambiente de célula. Como é que você corta isso, trata isso, né, aborda essa questão? Bom que eu só pergunto, né? Você também pode responder. Não, deixa para vocês experientes. Ai, gente, essa questão... O pastor Ari Veloso, não sei quantos já ouviram falar, já faleceu, Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, amigo meu, ele dizia, fofoca não existe, existe maledicência. E ele disse que isso tem que ser cortado na raiz, porque é como a questão da amargura. Não é? Se você deixar a raiz da amargura brotar e crescer, é muito mais difícil. E se ela se torna uma árvore, então tem que usar uma motosserra, que é dolorido, não é? Então, eu creio que com muito amor, humildade, confrontar. Não tem outro jeito. Não tem como querer saber de terceiros, o que foi que falou, não falou. Chama, fala, olha... assim está acontecendo. Você está disposto a conversar? A gente na justiça chama de acariação, né? Não é uma acariação pura e simples, mas você está disposto a falar isso para a pessoa na minha frente, como líder ou como discipulador? Na minha experiência pastoral de mais de 50 anos, cada vez que eu fiz isso, foi bênção. Quando eu deixei as coisas rolarem, eu antigamente tinha uma percepção de que o tempo já vai sarar, o tempo cura, o tempo não cura, o tempo aprofunda mágoas, decepções. E quando alguém faz uma fofoca e magoa o outro, não é uma estratégia do diabo. A gente sabe que é do inimigo e tem que combater de novo com amor, com humildade, com carinho, não com autoritarismo, não tentar julgar quem tem razão e quem não tem razão. Normalmente a gente vai errar aí. A gente não sabe dos contextos, não é? No começo, quando as células começaram na nossa igreja, comecei a introduzir, alguns membros os membros sempre vinham se aconselhar comigo. O gabinete pastoral era o lugar de aconselhamento. Aí contava a sua história, eu, então, ouvindo a história, dava um conselho. Dali 2, 3 dias, toca o telefone, o líder de célula dessa pessoa. Pastor, o senhor deu esse conselho para essa pessoa? Falei, já vi. Dei. Pastor, ela contou uma coisa do lado dela, a história do jeito dela.
Aí eu nunca tinha sido pastor de células. Eu tive que pedir perdão para o meu líder. Falei, puxa, eu não me dei conta, mas eu devia ter consultado você primeiro. Ou perguntado para essa pessoa, você já falou com o seu líder sobre isso? Então, para mim, como pastor, essa transição também foi algo que eu tive que aprender devagarzinho, não solapar a autoridade do líder, porque quando a pessoa vem falar comigo, ou então dizer assim, eu vou chamar o seu líder e nós vamos conversar a 3 aqui. Depois eu fiz isso. Normalmente a pessoa fala, não precisa não, pastor, deixa para lá. Por quê? Porque ela não quer ser confrontada, ela quer contar a história do lado dela. Então, tem que confrontar com amor, com carinho. E se o líder está numa situação muito difícil, tem sempre o supervisor, para recorrer, falar assim, escuta, você pode me dar uma mão aqui, como é que nós vamos resolver essa situação? Mas tem que enfrentar. É desgastante, Eu sou uma pessoa que não gosto de confusão, eu sou assim, bonachão, eu quero agradar a todo mundo, e nem sempre dá para agradar a todo mundo. Não dá. Às vezes você tem que pôr um limite e, de novo, com humildade, porque você também é falho, você também é pecador, nunca temos que devemos esquecer que somos todos pecadores. Eu tenho, de uns tempos para cá, começado o meu tempo devocional dizendo, Senhor, eu sou um pecador. Me ajuda a aprender agora desse texto, e a gente tem que reconhecer que somos pecadores e que todos pecamos, mas temos que ajudar as pessoas a sair do enrosco de Satanás. Por isso que o Vida Vitoriosa é tão importante. Tem gente que a gente tem que mandar 2 vezes por Vida Vitoriosa. Sério. Uma vez não foi suficiente. E eu acho que cabe uma fala formativa e instrutiva do líder, se ele está vendo esse risco, esse problema ou esse perigo na célula, de ele poder falar, talvez até antes do momento de oração, uma fala de relembrar que uma das bases que estabelece um grupo saudável de célula é a base da confiança, São vínculos de confiança. Então, se essa confiança é quebrada, se alguém compartilha uma coisa ali que sai daquele círculo de uma forma que não é agradável, ou algum comentário, sendo que você, às vezes, não tem toda a informação do que está acontecendo na vida da pessoa, isso vai destruindo o grupo. Então, o líder pode ter uma fala nesse sentido, gente, vamos ter esse zelo pelo que a gente ouve, pela pessoa que está aqui, por esse grupo, pela base que nos trouxe aqui, essa unidade que nós temos em Cristo, que a gente tem que zelar, de a gente manter essa confiança, essa unidade, o que é compartilhado nesse grupo aqui de célula, a gente ter esse discernimento se é algo que eu posso compartilhar, ou se não, se fica aqui. Às vezes alguém abriu o coração na célula naquele dia, poxa, se aquilo sai errado do grupo, vai magoar a pessoa, Então, ou às vezes você viu que a célula alguém compartilhou algo, se abriu. Acho que o líder pode ser preventivo nesse caso, e depois, antes de orar, falar, gente, hoje a gente teve um momento muito especial de alguém abrir o seu coração. Vamos ter esse zelo para que isso não saia desse grupo de uma forma que possa machucar o nosso irmão. Vamos orar por ele, orar nesse sentido, saber como ele está. Então, acho que o líder pode ser preventivo, em dar esses toques, principalmente quando tem alguém que se expôs mais, talvez, na célula, alguma situação assim. Eu acho que cabe o líder dar esse toque. Eu trouxe de Singapura, daquela vez que eu trouxe muitos materiais de lá, um pequeno bilhete, as 10 leis dos relacionamentos na célula. Muito joia. Muito joia. Você tem ainda, pastor? Eu acho que tem, eu não sei. Procura minha filha está aí, gente... Ângela, você tem? Tem, e aquilo foi fundamental. Vamos fazer isso. No começo da célula, aqui estão, e põe dentro da Bíblia, e de vez em quando o líder, antes de começar a reunião, fala, vamos fazer uma recapitulação.
Lei 1, 2, 3 essa semana, lei 4, 5, 6 na semana que vem, e 7, 8, 9, 10 da outra semana. Manter fresca esses acordos, esses acordos da célula. E um deles talvez o principal: nada sai daqui que alguém compartilha, morre aqui, fica aqui. Outra coisa, se tem alguma acusação a fazer na presença de 2 ou 3 testemunhas. Mateus 18 é claro nisso. Jesus fala: se teu irmão pecar, você vai e fala com ele. E que Jesus está falando isso em contexto de célula, viu, gente? Não em contexto de culto de 200 a 300 pessoas. Se ele não te ouvir, leva alguém com você. Dos relacionamentos, não vai pegar, não é? E se ele não atender, põe perante a igreja. Eu cresci numa igreja onde os pecadores vinham lá para frente, tinham que falar para a igreja inteira o seu pecado. Que absurdo, que não é? Não, são dentro do contexto de relacionamentos. Conversa com ele, leva uma testemunha, etc. Você sabe, gente, acho que toda organização ela só é madura, ou ela é tão madura quanto a capacidade, a quantidade e a intencionalidade das conversas difíceis, né? E às vezes você precisa, e é difícil, eu sei, é difícil, a gente não quer o confronto, a gente tem às vezes vergonha, não quer se indispor, né? Não quer começar uma conversa difícil para tratar um assunto desses, né? Não vai dar tempo nem o propósito, mas pesquisa um pouquinho sobre isso, conversas difíceis. Você tem autores aí como Joseph Graney, né? Acho que a Brené Brown falou um pouquinho disso, o Craig Groeschel já citei também, né? Mas assim, uma dica prática é, nos primeiros segundos, no start, você estabelece um vínculo, um propósito mútuo comum, né? Irmão, eu quero conversar com você, mas olha, saiba que eu te amo. Irmão, saiba que a gente tem o mesmo objetivo, uma mesma missão, nós estamos no mesmo barco. Irmão, eu quero falar com você algo muito importante, mas eu quero o teu bem, eu quero, sabe, você estabelece nos primeiros segundos o motivo, o propósito, o amor, a intenção, para daí ir desenvolvendo esse assunto, né? É algo muito básico aí das Só conversas. uma coisa legal, Quinho, ou Marcos, né, um amigo meu, que a gente começou nossa amizade nesse processo de discipulado, fui fazer uma visita hospitalar e era o sogro dele que estava ali, né, enfermo naquele tempo. A gente começou a uma amizade, eles vieram para a igreja, vieram para a minha cela, multiplicamos essa cela, e hoje, agora, eles foram, esse ano, multiplicaram como líderes de uma nova cela. E o Marcos me passou ali, agora, as 10 leis da convivência de célula, né? Só demonstrando nossa amizade, como esse discipulado na vida em célula, ele multiplica, né? Amigos que a gente mantém amizades, a gente se encontra, conversa de tempos em tempos, mas isso é esse relacionamento que a célula gera. E ele passou para mim essas 10 leis, né? Uma das versões dela, mas interessante, aqui só vou falar aqui os tópicos, né? Amor em primeiro lugar, respeito mútuo, pontualidade é cuidado, sigilo gera confiança, participação é edificação, oração é prioridade, palavra como centro, a Bíblia como centro, serviço com alegria, hospitalidade é acolhimento, unidade acima das diferenças. Então, são alguns combinados que você gera no grupo e pode prevenir tantas coisas, né? Acontecer. E o pastor Roberto falou, né? A gente precisa estar relembrando isso, gente. Isso é em qualquer contexto, né? Grandes CEOs, às vezes, ali estão sempre falando da visão, da missão da empresa, né? Você, como líder de célula, vai falar e vai repetir. Às vezes vai parecer uma vitrola quebrada. Talvez o desafio é falar as mesmas coisas de um jeito diferente, né? Para não... Mas você sempre tem que estar relembrando. O que eu queria entrar numa outra pergunta aqui, talvez, que já pode ser uma resposta, para aquele líder, para aquele discipulador que está desanimado. Como é que você traz o ânimo, você renova aí um líder, um discipulador desanimado na sua função? Posso começar essa, pastor? Pode. Bom, eu vou ser bem bíblico aqui na resposta, né? Mas eu amo a carta de 2 Timóteo, né? E eu acho que ali é Paulo tentando instruir um filho na fé, que se encontrava numa situação difícil, ter o seu líder espiritual preso e tendo que encorajar um jovem pastor, né? E ele, um dos conselhos nessa carta, 2 Timóteo 1,5, né, aviva o dom de Deus que há em você, né, pois Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio, né? Então, redirecionar esse líder cansado
para Deus, para o que o trouxe à missão que hoje ele compartilha, ajudar ele a relembrar o propósito pelo qual ele está, ajudar ele a lembrar que ele pode estar passando por uma fase difícil, às vezes uma crise familiar, às vezes é uma crise de saúde, às vezes é uma crise financeira, mas se ajudar essa pessoa a ter o foco de que é uma fase. A gente tem fases difíceis, a gente tem fases boas, mas elas passam, ambas passam, né? E você tem que manter o foco, tem que manter o cerne, não pode abrir mão do que é essencial para você em momentos de crise, né? Então, eu acho que esse encorajamento, essa amizade, esse ombro a ombro, essa coisa aí, eu estou aqui. Eu não posso resolver o teu problema, mas eu posso te encorajar em Deus, na palavra, eu posso te ajudar a ganhar perspectiva de novo, trazer ele para ambientes como esse, que a gente enche o tanque de novo, né? A gente fica preocupado porque a gente sabe que, às vezes, o líder que está mais cansado, às vezes, não vem num momento desse, né? E a gente fica aqui como líderes pensando, puxa, como é que a gente pode chegar no líder que está cansado? Né? E, às vezes, a gente identifica alguém e fala assim, não, vamos lá, eu sei que você não está querendo, eu sei que não é prioridade, mas vem que vai ser bom. Né? Trazer líderes para ambientes assim. Então, eu acho que é esse chegar ao lado e desarmado e ajudar a pessoa a relembrar. Assim. Eu acho que é uma das coisas que mais ajuda, sem conselhos prontos, sem faça isso, faça aquilo, que às vezes não resolve, você não está no sapato da pessoa, né? A receita de bolo, né? A receita de bolo, né? Ouça a pessoa, ouça empaticamente, né? Deixa ela falar, às vezes ela só precisa pôr para fora aquele... Né? Você não vai ter resposta, você vai orar com a pessoa. Mas eu acho que esse tipo de postura ajuda muito um líder ferido, cansado, machucado, antes que ele, né, largue a corda. Assim, né? E de quem é esse papel? Eu vejo isso no contexto do líder de célula, o supervisor. Supervisor. Né? No contexto do membro da célula, o líder. Né? Isso. Falando do líder cansado, né? O papel do supervisor é fundamental. Nesses anos todos de experiência com células, não só no Brasil e fora do Brasil, já compartilhei isso com o pastor Daniel, o elo mais fraco da corrente do sistema de células é o supervisor. O mais difícil, em praticamente todas as igrejas. Os pastores têm que ter e os coordenadores, no caso, que estão acima do supervisor, é de maior importância manter o supervisor vivo, aceso, para que ele passe isso para o líder. Se o líder for abandonado, ou a supervisão for só uma coisa assim de vamos nos encontrar, vamos conversar e tal, não desenvolver realmente uma amizade, não tem como revitalizar esse líder. E um líder cansado que deixa da célula, os especialistas dizem que leva de 5 a 7 anos para essa pessoa voltar a ser líder novamente. Né, de decepção, e a gente viu isso no G12. Né? Quantas pessoas no G12 que se cansaram, que a carga foi demais. Como é que você vai cuidar de 12 pessoas, discipular 12 pessoas, se você trabalha 8 a 10 horas por dia, tem família, é impossível. E esse pessoal vem, então, para as igrejas. O pastor presbiteriano lá de Manaus me disse na época, olha, eu recebo pelo menos 2 líderes, ex-líderes do G12 na igreja, que falam, pastor, deixa eu ficar sentado lá na última cadeira. Eu só quero receber, porque eu não fala de célula comigo, por favor. Não é? Então, o papel do supervisor se resume numa frase, ajudar o líder a ser bem-sucedido, em todas as áreas. E só relembrando, Albert, que todos esses recursos dos workshops que a gente está oferecendo, tem um workshop que o Marcílio está dando com as filhas dele, só sobre isso, como manter a chama do líder acesa. Né? Se Deus quiser, daqui a um mês a gente vai ter todos esses workshops também disponíveis na playlist do Casa de Glória 2025, e aí você vai poder ali aproveitar 2 horas. Né? O Marcílio olhando da perspectiva de um adulto, né? A realidade adulta,
E as meninas estão trazendo a realidade da nova geração, que às vezes chega no final de um período de juventude e tal, e liderou célula já aqui na igreja desde dos pré-adolescentes, mas chega numa outra fase da vida que ela está sendo esticada e já está cansado, né? Então, a gente fez essa dinâmica de olhar por 2 prismas essa realidade do líder cansado e de como manter a chama do líder acesa. Então, fica a dica para olhar esse workshop também depois. Olha que legal, hein? Mais ferramentas aí, então, que a gente vai ter acesso, que você vai poder acessar também. Quem estava aqui na quinta noite, na primeira palavra do pastor Abe Uber? Gente, uma coisa que me veio na palavra do Dani aqui sobre relembrar, né? Eu acho que isso anima, traz um quentinho no coração aqui, quando você faz um exercício ativo, prático, de relembrar as marcas de discipulado, as histórias, as pessoas. Vocês viram que maravilhoso aquele testemunho daquela menina falando lá na frente, aquela adolescente, né? E, gente, parabéns, parabéns, isso é fruto do trabalho de vocês, é fruto do trabalho de vocês, líderes, do discipulado, né? Do impacto que vocês tiveram na vida dessa criança, né? Do líder da célula dela. Gente, que top é chegar aqui e eu vi um banner ali, Guilda da Luz, jogos de tabuleiro aqui. Ouviram a história do pastor Lucas falando? Gente, um grupo de jogos de tabuleiro, de RPG, que é umas paradas assim, você se faz de personagem, usa umas cartas ali e tal. Por causa disso, os caras entraram no evento de bruxaria e estão convertendo bruxo lá, né, através dessa tática. Então, lembrar dessas histórias, desses marcos. Tira uma foto, tenta ter um ícone, alguma coisa na tua mesa, na tua parede, para quando você estiver nessas fases assim, down, né? Lembrar, puxa, olha só que legal, cara, a história que eu tive ali com o Marcão. Pô, ele me convidou para o aniversário de 1 ano da filha dele lá, eu fui lá e foi tão gostoso, o buffet era tão gostoso, a comida estava tão boa, né? E pude fazer parte desse discipulado, né, no meio da pandemia. Então, existem marcas que a gente esquece, a gente passa, batido. Então, talvez você ter esses símbolos, assim, ajudam a gente a ter esse ânimo, né, a alinhar os propósitos. Sabe como a cruz se tornou um símbolo mundial do cristianismo? Não tem símbolo melhor. Coloca uma cruz na frente, lá na tua escrivaninha, no trabalho. Não é? E nos departamentos de repartições públicas, a igreja teve sempre a intenção de que a cruz fosse o lembrete do nosso resgate, do sofrimento, em primeiro lugar. E Paulo diz, eu preciso morrer, eu morri, eu fui com Cristo para a cruz, agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, um desses símbolos, para mim, eu tenho em casa, a cruz. Não é? E eu venho de uma igreja onde cruz era coisa católica, não podia... Sabe, igreja evangélica ter cruz em cima também, só a igreja católica, não é? Os anabatistas, principalmente, tinham essa ideia bem forte, não é? Por uma reação contrária, justa, não é? Mas a cruz coloca... Os judeus colocavam a Torá aqui uma vez eu estava no aeroporto lá nos Estados Unidos, de madrugada, esperando o voo que ia ser de manhã, e começou a amanhecer o dia, os irmãos sentados ali, cochilando, de repente chega um judeu desses ortodoxos, com as trancinhas aqui, né? Chapéu preto, tira o chapéu, abre a sua sacola, põe a caixinha com a Torá, com as leis de Moisés dentro, né? E começa, falei, Alzira, né? Nós somos fajuto, né? Nós somos fajuto. Né? A gente aqui reclamando que o voo atrasou, não sei o que lá, em vez de estar adorando a Deus nesse momento. Não é? Então, eu creio que... o que Moisés disse? Pinta, põe na porta, escreve, fala para os teus filhos, não é? Escreve no batente. Nós tínhamos, onde eu me criei em São Paulo, nosso vizinho era judeu, ele tinha no batente da porta da entrada, ali, uma plaqueta da Torá, e ele punha a mão ali cada vez que ele entrava dentro de casa. Albert, só uma outra dica prática aqui para quem está nesse seminário. Eu tenho como um valor, né, algo que eu persigo, de, pelo menos uma vez no ano, eu ajudar alguém no
nos primeiros passos do discipulado, na preparação, alguém que está se convertendo, isso dá uma reoxigenada na nossa fé, na nossa dinâmica. A gente é relembrado de coisas básicas da fé que fazem tão bem para a gente. Leva uns tapas de luva também, que a gente vê alguém que está muito antes na caminhada que a gente, mas buscando com tanto zelo, sabe, pelas coisas que nós, né, temos assim de valor. Então, eu acho que isso é uma prática, uma disciplina espiritual muito legal de você ter na sua vida, sabe? Pedir a Deus, poxa, a cada ano, a cada 2 anos, me ajuda intencionalmente a acompanhar alguém nos primeiros passos da fé cristã. Porque isso dá uma dinâmica para a sua vida, de você relembrar de algumas coisas, observar algumas coisas que nunca deve deixar de fazer, né? E para mim me faz muito bem. Então, deixar essa dica também, sabe? De você ter isso como uma coisa intencional na sua caminhada, de acompanhar novos convertidos. E eu acho que compartilhar histórias, né? Como eu estava citando aqui, de relembrar e conhecer novas histórias. Como isso também motiva, brilha os olhos, né? A gente ouviu nesse Causos de Glória aqui, que eu mencionei no começo, uma célula do pastor Kleberson, se não me engano, onde uma pessoa teve uma experiência ali tão forte que começou a chorar na célula, porque eles organizaram uma ceia de Natal. E aquela pessoa nunca teve uma oportunidade de participar de uma ceia de Natal na vida inteira. E quando ela viu aquilo, participou daquilo, ela começou a chorar de tanta alegria, de tanta emoção de poder viver isso, né? Então, às vezes, a gente precisa ser relembrado, precisa relembrar, né, da cruz, desses momentos, desses marcos, para seguir em frente, né? E falando em seguir em frente, às vezes o discipulado, ele vem desde essa parte do leitinho, do alimento, que vai ficando mais sólido, e chega uma hora que o cara já está ali, bem cristão maduro, né? Como é que a gente pode caminhar? Puxa, vamos escolher um livro para ler juntos, vamos participar de algum seminário, de alguma... O que a gente pode ter de dicas práticas para um discipulado contínuo, avançado aí, mais para frente, né? Que livros escolher, pode pegar qualquer um, não tem perigo de se desviar, enfim, o que a gente pode falar para o nosso pessoal? Albert, só uma coisa que me veio aqui, né? Principalmente para novo convertido, além de você ensinar as essências da vida cristã, eu acho que é muito importante, às vezes, os nossos materiais ou a nossa ênfase está mais na doutrina, mas você ajudar essa pessoa a ela entender essa nova identidade que ela tem como filho de Deus. Eu acho que se ela vira essa chavinha, ela consegue perceber o que é essa nova identidade de ser filho de Deus, do amor de Jesus, sabe? Da paternidade de Deus, do Espírito Santo agora habitando nela. Isso ajuda a pessoa a ela olhar para a vida cristã de uma outra... Então, eu gosto de ajudar muito a pessoa a entender essa nova identidade quando eu estou nesses primeiros passos. Conversar sobre isso com ela, falar sobre o amor de Deus, falar sobre, né, quem somos em Cristo por causa da graça de Deus, né? Agora, você falou de uma trilha mais... aí eu acho que é bem mais dinâmico. Tem vezes que você vai usar um livro para vocês crescerem, para crescermos juntos nessa jornada. Tem vários livros muito legais, né? O próprio Guerreiros para Homem é um livro muito legal, material de discipulado. Tem o Blackby com Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. Tem muitos materiais que podem ajudar e nortear. Eu gosto de ser muito simples, tá? Assim, até na caminhada com líderes maduros, pastores, né? Hoje eu caminho em discipulado com pastores. Eu uso bom até com pastores, tá? Porque só de eu compartilhar e render contas da minha vida devocional, do que Deus falou comigo nos últimos 15, 30 dias, na Bíblia, na oração, e o que Jesus está fazendo ao meu redor, e a gente nisso numa mesa, em 1 hora, né? Você poder ter 3 ali compartilhando, eu sou tão abençoado pelo que os meus irmãos estão experimentando na vida deles com Deus, e o que Deus está falando comigo, e quando eu venho para esses encontros, depois de 1 mês, sem nada novo para compartilhar, falo, opa, peraí, 1 mês já que eu não experimentei nada, não aprendi nada com a Bíblia, não tem nenhum testemunho de oração para eu contar. Poxa, tem alguma coisa lá no beabá meu que eu preciso retomar com Deus, né? Então, eu uso bom, tá? De novo convertido até discipulado de pastores, tá? É a principal ferramenta. E de líderes aqui da PIB. E de líderes, tá? Eu uso muito. Eu recebo de você todo dia, né, pastor? O meu momento bom, né? O que Deus falou comigo por meio da Bíblia, né? Que legal, gente. Olha, eu estava lembrando aqui, não sei se é do Etapas na Vida de um Líder, né? Mas tem um gráfico que é emblemático sobre essa continuidade, né, do discipulado, né, desse acompanhar.
várias pessoas na sua jornada de vida, elas começam e aí tem um declínio, né? E na vida daquelas pessoas que não caíram, mas continuaram crescendo profissionalmente, espiritualmente, enfim, na sua vida, tem um ponto de inflexão ali. Esse ponto, gente, é sempre a presença de alguém, de um mentor, de um discipulador, de alguém que está caminhando junto. Então é importante você não esquecer disso, né? Você buscar alguém para te ajudar a afiar o ferro como afia o ferro, e você ser também esse ponto na vida de alguém para continuar a ajudá-la a crescendo, né? Eu lembro desse gráfico, nunca mais esqueci. E eu gosto demais desse livro. É um livro que está esgotado, mas ele é excelente. Etapas na vida de um líder do Clinton, né? Isso aí. Uma das coisas que mantém o frescor e a pessoa não declina é ele continuar ganhando pessoas para Jesus. Muitos líderes, eles param de ganhar pessoas para Jesus e aí começa o declínio, né? Começa o marasmo, né? Tudo sempre o mesmo. Até para ler a Bíblia, eu já li isso aqui. Sim. Eu me confrontei com isso muitas vezes, né? Não vou terminar de ler essa história, eu já sei o fim, como é que para que eu vou, né? E como eu estou relendo agora os evangelhos, né? É interessante, no começo me forcei, né, para terminar. Hoje eu leio com os olhos críticos e com a mente aberta. Incrível como você... Escapa detalhes, né, pastor? Meu Deus, nunca tinha percebido isso, né? Desde a infância, escola dominical, imagina, nasci dentro da igreja, e agora Deus está mostrando, e se envolver com pessoas, o crescimento acontece pela multiplicação. Veja o nosso corpo humano. Hoje, no meu corpo humano, tem mais células que morrem antes de se multiplicar. Por isso que a velhice é isso. A velhice é mais células morrendo em vez de se multiplicar. A criança, ela quase que não morre célula, todas elas se multiplicam. Aí chega num certo nível, numa certa idade, e depois começa o declínio. Então não pode parar, deixar de se multiplicar. Eu preciso multiplicar a minha fé, eu preciso colocar ela... Então eu passei, isso não é muito recentemente, de 2 anos atrás, talvez 3, passei por um momento desse de falar, eu já fiz tanto, eu já trabalhei tanto, deixa eu descansar, chega, né? E a gente começa a declinar, né? Então, mudar aqui para a PIB e lá o campus no Boqueirão, para mim fez bem, não é? Porque eu comecei de novo a me multiplicar, a me envolver, e eu permaneço vivo e eu sei que eu estou crescendo. Não é? Então, é uma coisa que não pode parar, não pode, tem que continuar se multiplicando, investindo em pessoas, não é? Falando com pessoas, discipulando pessoas, tendo contatos evangelísticos, não é? De vez em quando fazer algumas ofertas no altar, não é? Um aroma suave, subindo, pode convidar a gente, viu? Vou convidar você já é. Não, tudo bem. Isso é legal, né? O discipulador permanecer crescendo, né? Permanecer, você nunca vai esgotar Deus, assim. E é as coisas mais bonitas do discipulado. Ele vê essa sede de Deus em você, ele vê essa vontade de crescer, de aprender. Muito legal esse ponto que o Lai traz. Legal, gente. A gente está caminhando já para o nosso finalzinho aqui, e que benção poder conversar e ouvir tantos insights preciosos, tantas perguntas que, de certa forma, algumas foram aqui respondidas, abordadas, né? Mas é gostoso a gente poder relembrar desses marcos, dessas dicas, né? Nós vamos terminar aqui orando pela vida de vocês também. E lembrando, né, que líder não se aposenta, não tem aposentadoria de líder de célula, né, de discipulador, né, não tem. E ele também não precisa estar lá ansiando, galgando competição, né, de patente, né, nem nada disso não, né. É algo que a gente vai vivendo então de forma orgânica, né, nesse relacionamento com Jesus, nessa caminhada com Deus e celebrando as marcas, né, as histórias.
O John Maxwell, gente, está com 78 anos, né? Aquele cara, 72, eu acho. Aquele cara que fez aqueles montes de livros, sabe? 10 hábitos de um líder eficaz, 21 leis da gestão, não sei o quê, não sei o quê. O cara tem 120 e tantos livros, 72 anos, falando, eu nunca vou parar, eu nunca vou parar. Eu tenho esse propósito, essa visão, eu amo pessoas, eu amo ajudá-las a crescer, a capacitarem, a se desenvolverem, né? E ele dá um banho na gente, todo mundo que tem menos de 72 anos, porque ele está nesse gás. E o pai dele, ainda vivo com 98, 6, alguma coisa, falando, filho, alguns anos atrás, filho, olha, eu estou sentindo que os melhores anos da minha vida ainda estão por vir. Filho, eu acho que eu tenho ainda muito para dar, muito gás para dar, né? O Ralph Neighbor está com 95, eu estive lá visitando ele com a minha filha o ano passado, final do ano passado. O homem está lúcido e está... Agora ele foi para um residencial para idosos, saiu da casa onde ele viveu 50 anos, né? Criou os filhos dele, foi para e lá está fazendo grupos pequenos com os idosos. mandou um vídeo, né, explicando o juízo final e como vai ser e tal, como ele entende, né? Sim. E os velhinhos tudo assim, né? Uau! Né? Já pensou eles fazendo relatório e fazendo... será que eu já vim na célula? Hoje eu não vim. Será que eu já... Enfim, né? Gente, que bênção, viu? Demais mesmo esse tempo. 95 anos. 95 anos. E olha, falando de experiência, pastor, eu queria terminar essa palavra aqui antes da gente orar, né? Honrando a vida aqui do pastor Roberto Lai, né? Se vocês tiverem oportunidade, ouçam o podcast, procura lá o Abe Uber conversando com o Douglas Gonçalves no Jesuscope. Teve 2 episódios onde ele participou. E tem um que ele conta mais da história dele, da vida do pai dele. O pai dele, gente, veio meio que assim, muitos anos atrás, nessa origem dos anabatistas e tal, é um pessoal bem conservador, uma versão um pouco parecida lá com os Amish, né? Um pessoal bem mais assim, só que ele tinha essa coisa um pouquinho mais avivada, né? E por causa disso, e da igreja, do ministério que o pai do Uber desenvolveu, e depois o Abe também, eles foram muito confrontados, eles apanharam muito do seu próprio pessoal. Mas com muita humildade, simplicidade, ele acatava, ele ouvia, ele recebia, não entrava no confronto, não entrou na cisão, na briga, na divisão, né? Ele foi, sim, com muita sabedoria e humildade ao longo dos anos, levando isso, porque ele acreditava, eles estavam vivendo experiências, né, muito profundas com Deus. E só na velhice dele, só lá nos últimos anos, é que toda aquela direção, aquela organização, aquela liderança chamou lá o pai do pastor Uber e falou, olha, você estava certo todo esse tempo, né? Você estava certo todo esse tempo, nos perdoe, né? Você estava correto. E pegando esse gancho, pastor, eu queria honrar a sua vida, agradecer a sua vida, o seu tempo, os seus anos de dedicação, de construção do que é a célula no nosso país e fora do Brasil também, né? Talvez a gente não tenha aqui como é que chama? Lá onde fica o primeiro lugar, lá, o pódio, né? E uma taça aqui para lhe entregar, mas fica as nossas honras aqui de reconhecimento, de honra à sua vida, à sua dedicação, seus cabelos brancos aí, que hoje muitas e muitas igrejas estão triunfando, crescendo, caminhando, sistemas às vezes muito parecidos, com nomes diferentes, né? O pastor Robert conhece vários desses, só troca o nome, né? Pegou o pastor Uber no colo, gente, acredita, é verdade. Ele era jovem e pegou o pastor Uber no colo, gente, é verdade, né? E a gente agradece muito a sua vida, pastor. Deus abençoe muito Deus você. Seja louvado e honrado. Glória para Ele. Amém. Amém, gente. Vamos ficar de pé e eu quero pedir para o nosso terceiro pastor mais importante aqui da PIB orar e derramar aqui de uma unção poderosa aqui sobre os nossos líderes, trazendo ânimo, renovo, gás, estratégia, ideias, criatividade e o poder de Jesus para alcançar e tocar pessoas, né, células e a nossa cidade de Curitiba também. Amém. Vamos orar? Senhor, eu oro pelos meus irmãos, oro por nós, baseado nessa palavra, Senhor, do profeta Isaías, essa promessa que diz que aos cansados o Senhor dá novas forças, enche de energia os fracos. Até os jovens podem se cansar, podem perder as suas forças, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águia, correm e não se cansam, andam e não se fadigam.
Senhor, essa é uma palavra que nós podemos nos apegar a ela, porque esperar no Senhor renova, sim, as nossas forças. Pai, nos ajuda a sermos discípulos que fazem discípulos. Todos aqui compartilhamos esse desejo. Se estamos num seminário sobre isso, é porque temos essa paixão, essa visão, esse ardor. Nos ajuda a contagiar outros que precisam ter isso como marca, como símbolo na sua vida. Nos ajuda a multiplicar isso nas células. Nos ajuda, Deus, a acolher pessoas que estão desconectadas da igreja, do rebanho. E também ter esse ardor pelo evangelismo, como o pastor Robert falou também aqui, Senhor. De nunca perdermos esse foco da missão, de nunca perdermos esse foco da evangelização, de nunca perdermos a intencionalidade nos ambientes onde estamos, para podermos falar do Teu amor, ó Pai, e impactar a vida de outros. Então, nos ajuda a continuarmos nessa jornada com o Senhor, sendo renovados por Ti e caminhando, Senhor, nesse discipulado de vida, em que o Senhor nos abençoa e que isso não para na gente, a gente não retém, mas que a gente possa ser esse canal, Deus, para fluir na vida de muitas pessoas. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.